Bom dia, meus caros. Nesse vídeo eu vou abordar os objetos de conhecimento que vão cair na E1. Fazer um breve comentário de cada um deles. Vamos lá. Bom, um primeiro assunto, introdução à ciência geográfica. Trata-se daquele primeiro conteúdo que nós vimos lá no início do ano. Então nós temos aí introdução à ciência geográfica, onde nós trabalhamos com os principais conceitos da geografia. Tá? Esse assunto vocês podem pesquisar no próprio livro. Nós temos lá o conceito de espaço geográfico, de paisagem, também de território e também de lugar. Mas também nos materiais que eu deixei disponíveis aqui no Moodle, a partir das nossas aulas. Tá? Agora, aqui é importante, claro, o aluno lembrar das aulas presenciais. Nós trabalhamos muito com o conceito de espaço geográfico, aí eu indico que lembrem-se do conceito de espaço geográfico do Milton Santos. Milton Santos falava, né, um grande geógrafo brasileiro, infelizmente já falecido, mas ele dizia que o espaço geográfico é o conjunto indissociável, mas também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações. Lembrando que os sistemas de objetos são os fixos e os sistemas de ações são os fluxos, e que se dão no quadro único da história. Bom, então esse é um dos conceitos de espaço geográfico. O livro também traz outras possibilidades. Sobre paisagem, lembrar que paisagem não é simplesmente o que a nossa vista alcança, não é só o sentido da visão que interessa para definirmos paisagem. Paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos abarcam, né? Que os nossos sentidos alcançam. Então, o conceito de paisagem. Quando estudamos paisagem e espaço geográfico, eu falei muito para vocês também do conceito de rugosidade. Tá? Então, vamos voltar lá e recuperar o conceito de rugosidade, que, na verdade, são aquelas formas do passado que permanecem na paisagem atual, mas que, evidentemente, de certa forma, dificultam os fluxos da atualidade. Por isso, muitas rugosidades têm que ser adaptadas, refuncionalizadas. Um exemplo claro de rugosidade que eu citei foi o próprio Colégio Militar de Porto Alegre, que é um prédio bastante antigo do século XIX e que tem que sofrer adaptações, reformas constantes para que funcione como uma escola do século XXI. Um outro conceito importante, o conceito de território, que sempre lembra o seguinte, né? Território lembra a palavra poder. Né? Território é aquela parte do espaço sobre a qual, né, sobre essa parte de espaço, algum poder é exercido. Lembrando que o território, por excelência, é o território dos Estados-nação. E lugar, que é aquela parte do espaço com a qual nós temos uma identificação, nós nos identificamos com esse espaço, né? Por alguma relação afetiva, simbólica, né? De algum tipo, ou seja, nós nos vinculamos, nós temos um vínculo com esse espaço, um vínculo afetivo, né? Seja um bom ou ruim. Então, lembrar, estudar novamente esses diversos conceitos, que eles vão ser importantes para vocês na prova. Movimentos da Terra e da Lua, aqui nós temos que repassar a questão da rotação e suas consequências. Nesse caso, lembrar sobre os ventos alísios, que sofrem consequência da rotação, sobre a existência nos litorais leste de águas quentes e oeste de águas frias de cada um dos continentes, sobre o movimento aparente do Sol, nossa leste vai para o oeste. Bom, consequências do movimento em rotação e, obviamente, a passagem dos dias e horas e dos chamados fusos horários. Né? Vou falar um pouquinho depois sobre os fusos horários. Movimento de translação e suas consequências, evidentemente, solstícios, equinócios, estações do ano, a posição do Sol em cada época do ano. Temos que lembrar, quando é solstício no hemisfério sul, o Sol está sob o trópico de Capricórnio. Obviamente, aí, se eu em Porto Alegre está ao sul do trópico de Capricórnio, o Sol vai estar ao norte nessa data, e como em qualquer outra. Mas se eu estiver, por exemplo, na linha do Equador, se eu estiver em Macapá, que está na linha do Equador, e é solstício de verão para o sul, o Sol vai estar ao sul de Macapá. Agora, se for solstício de inverno, o Sol vai estar ao norte de Macapá, porque no solstício de inverno aqui no sul, que é em 21 de junho aproximadamente,
o Sol está sobre o Trópico de Câncer. E nos equinócios sobre a linha do Equador. Então, entender bem isso. Onde o Sol está em cada época do ano. Né? Se está no equinócio, o Sol está sobre a linha do Equador, 0 grau de latitude. Se é solstício de inverno para nós, o Sol está sobre o Trópico de Câncer, 23 graus 27 minutos norte. Se é solstício de verão para nós, 23 graus 27 minutos sul. Então, entender onde o Sol está ao longo do ano. Entender também que nos solstícios de verão para o sul, nós temos dias mais longos. Nos solstícios de inverno para o sul, dias mais curtos. Então, essa relação entre a insolação, a quantidade de sol, a quantidade de duração da insolação e as estações do ano é importante, assim como a posição do Sol em cada época do ano também é importante. Tá? E, obviamente, as estações do ano, porque ocorrem. Né? Então, importante relembrar, estudar esse assunto. Assim também os movimentos da Lua, especialmente como ocorrem as fases da Lua e como ocorrem as marés. Né? Cada fase da Lua implica num tipo de maré. Né? Marés de águas vivas, ou se exija na Lua nova ou cheia, e marés de quadratura, que são as marés de águas mortas nas luas, nas fases crescente, de quarto crescente e quarto minguante. Então, esse assunto é importante também, pessoal. Orientação e localização, aqui vocês têm que saber, especialmente sobre orientação absoluta, né? Que é entender quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, rosa dos ventos, né? Como é que eu me direciono no espaço a partir desses elementos, né? Desses pontos todos. E coordenada geográfica, que é um pouquinho mais complicado, né? Mas aqui, pessoal, o básico da coordenada geográfica, né? Olhar no mapa e identificar qual é a latitude, qual é a longitude de um lugar. Então, pegar o mapa e refazer isso. Através do Atlas, através dos exercícios também. Tá? Tanto você pegar um ponto no mapa e dizer qual é a coordenada geográfica, quais são as coordenadas, e o contrário também. Né? A partir das coordenadas, localizar um ponto no mapa. Ok? Bom, claro que quando a gente estuda coordenadas, nós temos que também lembrar que nós temos aí os paralelos definindo as latitudes e os meridianos definindo as longitudes. Fuso horário. Sobre os fusos horários, lembrar, pessoal, que quanto mais para leste, as horas adiantam, mais para oeste, as horas atrasam. Então, por favor, revisar fuso horário, que é um assunto quente para a época. E aí, o último grande assunto, cartografia, que é um assunto mais próximo, no sentido de que nós estudamos, né, por último. E aqui, revisar todos eles. Aqui não tem como, tá? Escala cartográfica, calcular a escala, né? Lembrar daquelas formulazinhas que eu deixei, ter à mão essas formulazinhas, as convenções, especialmente convenção curva de nível ou isoípsas, tá? Que também já caiu na P, e eu até destaco aqui curva de nível como assunto mais importante. Projeções cartográficas. Quais são os sistemas de projeção? Né? Quais são eles? O sistema cônico, o sistema plano ou azimutal e o sistema cilíndrico. Características de cada um desses sistemas, é importante que você relembre isso. E, pessoal, dentre as projeções, um estudo especial sobre a projeção de Mercator, sobre a projeção de Peters e sobre a projeção azimutal. Essas três vocês têm que saber bem, tá? Vocês têm material suficiente para fazer esse estudo. E aí, último, cartografia geopolítica. Aqui, obviamente, eu, ao cobrar, né, eu vou cobrar de vocês, especialmente, a importância dessas três projeções que eu falei antes.
tá? A importância do ponto de vista ideológico, do ponto de vista geopolítico, da projeção de Mercator, da projeção de Peters e da projeção azimutal ou plano, né? Especialmente azimutal polar, inclusive através da qual foi elaborado o símbolo, né, da Organização das Nações Unidas. Ok? Então, estes são tópicos essenciais para que vocês estudem para a nossa era. Certo, pessoal? Por último, deixar claro que, repetindo, na verdade, nós temos um e-mail, que vocês sabem qual é, um fórum permanentemente aberto, e o chat, que será dia 13/5, às 15 horas, para a retirada de dúvidas. Tá? E aqui no Moodle, vocês têm uma quantidade enorme de materiais para estudar. E vocês estudem não só o material das aulas à distância, mas o que está aí no Moodle adiante, aquele material referente às aulas presenciais. Tá? Então, vocês têm tudo aí nos estudos. Além disso, os capítulos indicados na FOA, que estão no livro didático, e as APs e os exercícios que vocês já fizeram. Tá bom? Então, eu vou ficar sempre à disposição de vocês até a véspera da E. No dia da E, não respondo mais nada. Tá? Desejo a vocês bons estudos, boas provas, se cuidem bastante nesse período e, fundamentalmente, uma excelente prova de geografia. Tá bom, pessoal? Excelentes estudos aí, até mais.